Pensa só, uma única palavra, alterada num texto de 2000 anos. Parece um mero detalhe, não é? Mas, nesta análise, vamos ver como essa pequena mudança, em uma famosa passagem bíblica, acaba criando uma visão de mundo completamente diferente. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. Será que a troca de uma única expressão pode de fato alterar o núcleo, a essência de uma mensagem tão fundamental? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, é exatamente esse o cenário. De um lado, estas coisas e do outro, demais coisas. Essa troca cria duas interpretações muito, mas muito diferentes de uma promessa divina. Para a gente entender o impacto disso, vamos seguir um roteiro simples. Primeiro, vamos olhar para a promessa original. Depois, vamos analisar a expansão indevida que a distorce. Em seguida, a gente mergulha nas sérias consequências teológicas dessa mudança. E, por fim, redescobre o verdadeiro chamado do texto. Ok, vamos começar pelo começo. A promessa original. Precisamos entender o que esse termo, estas coisas, realmente significa dentro do seu contexto. O contexto aqui é tudo. Jesus está falando diretamente sobre aquelas ansiedades humanas mais básicas, sabe? As preocupações com a sobrevivência, o que vamos comer, o que vamos beber, com que roupa vamos nos vestir. Fica bem claro, então, que a expressão estas coisas não é um cheque em branco. Ela se refere especificamente àquilo que o texto acabou de citar, as necessidades básicas da vida, como comida, bebida e roupas. É uma promessa de suficiência. Certo, mas e o que acontece quando essa promessa tão específica é sutilmente alterada? É aí que a gente entra no perigo da expansão indevida. A expressão demais coisas, por outro lado, abre uma porta para o infinito. Ela transforma a promessa sobre sustento numa espécie de fórmula para obter, basicamente qualquer desejo pessoal ou material que se possa imaginar. E aqui está a grande virada de chave. O que era um convite à confiança, à dependência, se transforma numa relação de troca quase transacional. Essa é a base do que muita gente conhece como teologia da prosperidade, onde a fé acaba virando um método para conseguir coisas. E olha, isso não é só uma questão de semântica, um detalhe. Essa mudança tem um efeito cascata gigantesco que mexe com toda a estrutura espiritual de uma pessoa. O foco muda completamente. A ideia de buscar a Deus por quem Ele é se transforma em buscar a Deus para obter outras coisas. Deus deixa de ser o fim último para se tornar um meio para outros fins. Essa alteração nos leva de um evangelho da cruz, que envolve conceitos como entrega e sacrifício, para um evangelho da conveniência, onde a fé se torna uma ferramenta para o conforto e o ganho pessoal. O resultado é uma inversão completa das prioridades. O reino, que deveria ser a base e o objetivo de tudo, se torna apenas um instrumento, um suporte para uma estrutura enorme de ambições materiais. O alicerce vira uma mera ferramenta. E essa interpretação equivocada, ela cria um caminho direto para a frustração. Começa com uma expectativa errada, a de que Deus prometeu tudo. Depois, claro, vem a sensação de promessa não cumprida porque os desejos não se materializam. E termina em decepção com um Deus que, na verdade, nunca fez essa promessa para começo de conversa. Então, se essa é a distorção, qual é a mensagem original? A mensagem poderosa que o texto realmente queria transmitir? O que foi prometido não foi excesso, foi suficiência. Não foi acúmulo, mas cuidado. Não foi a realização de todos os desejos, mas a presença do Pai. A promessa nunca foi sobre enriquecer ou alcançar sonhos, mas sim sobre ser cuidado no que é verdadeiramente necessário. No fim das contas, a mensagem se resume a isto. O verdadeiro chamado é para uma reordenação de prioridades. Buscar a Deus acima de tudo e confiar que Ele vai cuidar do que é essencial. Compreender essa diferença fundamental não corrige apenas a leitura de um versículo, reformula toda a abordagem à fé. E a questão que fica no ar é: o que está sendo buscado? O reino ou estamos usando o reino para buscar outras coisas?